o anime que mudou gerações. Se você nasceu/cresceu em meados dos anos 90 ou 2000, é quase impossível não ter ouvido falar dessa obra. Rapaz, o Moreno tá ignorante. Seja pelos personagens, pelas lutas explosivas ou até pelos gritos intermináveis de transformação. Essa foi a criação de Akira Toriyama, que veio a se tornar um fenômeno global. Porém, quando pegamos em perspectiva, hoje em dia é comum ver pessoas dizendo que Dragon Ball se resume a lutas intermináveis e números que cada vez escalonam até virar um absurdo. O que honestamente não tá errado, pelo menos em partes. Pois honestamente, será que é só isso mesmo? Será que essa obra realmente perdeu a essência que um dia fez dela tão marcante? Nesse vídeo eu vou elaborar e relembrar o que fez de Dragon Ball se tornar uma das maiores franquias da história, e como ela mudou o gênero de shounen, porque apesar das críticas, essa obra ainda merece ser celebrada. Antes de Dragon Ball ser sinônimo de batalhas épicas e transformações cada vez mais absurdas, ele era acima de tudo uma história de aventura, inspirado no clássico da literatura chinesa Jornada ao Oeste, e nos filmes de Kung Fu que Akira Toriyama adorava. Dragon Ball começou como um mangá sobre exploração, amizade e artes marciais. E é impossível falar dessa fase sem mencionar o humor característico do Toriyama. Tem Shinhan, se disser pra ele o seguinte, Lá vou eu. Tu sabe por que não existe flow preto? Muitas das situações eram baseadas em comédia, desde a ingenuidade do Goku até mesmo ao jeito pervertido do Mestre Kami. E isso não era algo que ficava preso unicamente aos protagonistas não, viu? Pois mesmo no anime onde tínhamos coisas como Piccolo Daimao, que era literalmente a representação da maldade pura, também tínhamos coisas como um Homem-Coelho, que transformava as pessoas em cenoura. Mas, ao mesmo tempo, a história nunca deixou o seu lado de ação, as lutas criativas e a construção de um mundo cheio de elementos únicos. Algo que também era bem comum, principalmente durante esse período, eram os torneios de artes marciais, que foram um dos primeiros indícios que Dragon Ball tinha algo especial. Em vez de simplesmente focar em quem era mais forte, só agora, depois de eu ter editado o vídeo, eu tava aqui na edição, terminando essa parte, aí eu reparei que eu simplesmente cortei um pedaço da frase, e eu só segui normal. E aparentemente eu acho que eu tô ficando maluco de tanto editar, mas o que eu ia falar é que as lutas têm desfechos criativos. Mas simplesmente cortei a palavra lutas, então... Vocês entenderam, tem a palavra luta no meio. Cheias de surpresas e técnicas no mínimo inesperadas. É rapidinho, tem Shinhan. Eu só quero tirar essa roupa. mano, tu é gay? Quem diria que isso um dia iria evoluir para o que chamamos de Dragon Ball Z? E então veio Dragon Ball Z, e a aventura deu lugar a batalhas épicas, e o foco maior no conceito de superação. O que começou como um simples torneio, agora era confronto contra ameaças cada vez mais perigosas, com uma evolução gradativa. Goku não era mais um garoto ingênuo, agora ele era um guerreiro que carregava o destino da Terra nas costas. E também um pai ausente na maioria do tempo. E essa transição não foi por acaso. Os leitores do mangá estavam crescendo, e Toriyama percebeu que precisava levar sua história para outro nível. E funcionou. Cada nova saga trouxe desafios ainda mais intensos, transformações icônicas e vilões memoráveis. Vou te comer. E mesmo que reclamem, no fundo eu ainda gosto do Majin Buu, pois não ironicamente eu comecei a ver Dragon Ball pela última saga. Foi um começo confuso. Mas ao menos eu achava divertido pegar e ver o Goku se transformando no Super Saiyajin 3, sem nem saber o que era Super Saiyajin. E por falar em Super Saiyajin... O momento que Goku se transforma em Super Saiyajin contra Freeza não é só uma cena épica, mas um dos, se não, o momento mais icônico dos animes. Ele representa a culminação de tudo que Dragon Ball e Dragon Ball Z construíram até aquele ponto. A jornada de um herói que sempre se supera, mesmo contra os maiores adversários. Mas Dragon Ball não ficou apenas no Japão. Ele se tornou um fenômeno global. No Brasil, a dublagem marcou gerações. E não importa se você viu no SBT, na Globo ou na TV a cabo. A abertura icônica e até os memes fazem parte da cultura pop brasileira até hoje. E isso não aconteceu só aqui. Dragon Ball foi um dos primeiros animes a atingir o mainstream no ocidente. Ele abriu caminho para outras obras, influenciando mangás como One Piece, Naruto e Bleach. E até hoje continua sendo uma referência para novos autores. Toriyama foi um ponto fora da curva que ajudou mesmo que de forma indireta outros mangakas a terem obras reconhecidas posteriormente. Mas nem tudo são elogios. Com o tempo, Dragon Ball passou a ser visto por muitos como apenas mais um anime de batalhas intermináveis e números de poder que cada vez ficam
ficam mais exagerados. As transformações começaram a surgir em uma velocidade absurda, e para alguns fãs isso tirou o impacto que tinha nas fases anteriores. Dragon Ball Super, em particular, gerou muitas opiniões duvidosas. Enquanto trouxe de volta personagens queridos e expandiu o universo da série, também recebeu críticas negativas por depender demais do que chamamos de, entre muitas aspas, fanservice, e exagerar no conceito de quem tem o maior número ganha, mesmo sendo algo bem debatível e que eu adoraria fazer um vídeo à parte falando sobre isso. Mas no final das contas, Dragon Ball ainda importa. Ele pode ter mudado ao longo dos anos, mas sua essência de superação, amizade e aventura continua viva. E para muitas pessoas, não importa quantas transformações surjam ou quanto Power Scale aumente, o Dragon Ball sempre será o anime que marcou sua infância e inspirou milhares ao redor do globo. E claro, foi algo que Akira Toriyama com certeza se orgulhou em vida. Afinal, esse vídeo aqui era mais uma defesa própria minha sobre Dragon Ball e uma forma minha de homenagear a ele, mesmo que já tenha feito um ano que ele... Ainda é um pouco impactante saber sobre isso, sabe? Afinal, ele foi alguém que mudou bastante na vida de muitas pessoas. E pra você, o que Dragon Ball significa? Deixe seu comentário e compartilhe sua memória favorita da série. No demais é isso, eu sou o Solar. Tchau.